Iniciando. Isso. Então, para iniciar, como parte da programação do 21º Encontro de Extensão do ENESC, da Universidade Federal da Paraíba, estamos em tertúlia número 9, da área de cultura. Onde serão apresentados os projetos que já foram mencionados aqui, nas suas devidas ordem, né, que foi lido os projetos aqui. Então, para iniciar, começamos com o primeiro projeto, que é Práticas Psicossomáticas, Musicais, Linguísticas e Diversidade Cultural. A aluna, a bolsista Elma, pode começar a apresentar. Professor, eu vou usar o recurso dos slides, viu? Certo, mas lembre que não é para usar o tempo todo, tá? Você sempre fala. E aí, um aviso para todos, quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso, tá bom? Aviso no chat, ou se a pessoa não vê, eu falo. Faltando 1 minuto, tá bom? Boa sorte, Elma. Obrigado, professora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elma, represento o Liverpool. E é um desdobramento do projeto Cultura Oriental, que surgiu em 2010, aliado aos interesses da linha de pesquisa Tons e Territorialidades da ABE, Laboratório de Estudos Etnomusicológicos, em parceria com a Associação Cultural Brasil-Japão na Paraíba, né? O LABET, Abrigo Liverpool e o Musicólogo. Hoje, o projeto tem parceria também com as entidades estaduais, o Grupo de Teatro FUNAD, desde 2018, e a classe de canto CEAR, desde março. As atividades vêm do Liverpool, envolve o Grupo de Itachi, Pailim, coopera com o projeto Musicola e os ensaios do coro Raço Rinodê e o trio Jampatô. As atividades estão sendo desenvolvidas de forma síncrona através do Google Meet, desde 18 de março desse ano. Assim, os projetos também têm atendido interessados em melhorias à saúde e à qualidade de vida, né? Sobretudo os idosos e pessoas com deficiências neuropsicológicas. As atividades de extensão, a atividade do LABET objetivam propiciar o encontro com saberes de Extremo Oriente e do próprio América Latina, né, através da música e outros meios psicossomáticos em favor de redimensionar a sensibilidade, percepção e recepção diante da alteridade, bem como favorecer a melhoria da saúde física, mental, emocional e, consequentemente, contribuir para o entorno humano, ambiental e do próprio cotidiano. O projeto adota principalmente a etnometodologia, Column, 1996, partindo de valores, expectativas e participações do público-alvo, utilizando também de registros impressos e audiovisuais, de rastro de 1999. O Tai Chi Chuan está sendo repassado de maneira da tradição chinesa, pela percepção e imitação sinestésica, apoiados em fundamentos da sua cosmogonia, que rege a medicina chinesa, os movimentos e a meditação desde a prática psicossomática. Cada encontro do coro é iniciado com preparação física, relaxamento, alongamento e respiração, e aquecimento vocal. Em seguida, os alunos aprendem ou repassam peças do cancioneiro nipônico brasileiro
com ênfase no Nordeste. O diálogo com os participantes inscritos no coro do Taxi, com as equipes no projeto, são realizados através dos chats das salas, remotas, por correio eletrônico e principalmente por grupos do WhatsApp. Só para os projetos e eventos foram criados 6 grupos. Também temos aplicado questionários através dos formulários Google Docs. Internamente, os saraus e a dinâmica do centro de roda têm contribuído para a motivação social dos grupos. Entre 1º de fevereiro e 20 de outubro, Divercult Musicola somou 34 horas de atividades presenciais, 251 horas de atividades síncronas, entre reuniões, vivência de Taxichuã, ensaios do coro, 3 saraus e um encontro nacional e uma mostra internacional durante 5 dias. Entre o coro e o Taxi, houve 109 inscritos, mas a média de participação tem sido de 32 a 40 participantes, alcançando o público também de Recife, Campina Grande, Caruaru, Natal. Esse gráfico, resposta do participante do Taxi, vemos que o projeto atinge mais da metade do público externo da UFPB, entre instituições de âmbito federal, municipal e estadual e privada. Como resultado obtido em 23 de junho, foi realizado um sarau para celebrar o São João, reunindo os inscritos no coro do Taxi, né? Para dar uma amenizada nesse confinamento que estamos vivendo, e cada um apresentou a sua forma, a sua didática, ou música, ou culinária, para passar o tempo. Entre junho e agosto se deu a organização da Mostra Sakurai P, que aconteceu entre os junho, 22 de nove, 26 de nove, no formato com oficinas, encontros de saberes e apresentações artísticas. A equipe de organização envolveu uma equipe de 16 pessoas, entre professores, alunos, colaboradores. A programação contou com participação de 62 artistas, 19 oficineiros e 27 palestrantes, de João Pessoa, São Paulo, Ponta Grossa, Florianópolis, Natal, Salvador, Aveiros, Portugal e Tóquio. A Mostra Sakura também alcançou um público de 3.182 pessoas, do norte ao sul do país, Portugal, Estados Unidos, Austrália e Japão. Foram lançados um vídeo de menção à situação do confinamento, cantiga de Manuel Leandro, compilação de L. Camargo, versão do coro Ratso Rinodê, e uma série de 3 vídeos sobre Taxi, concepção, trajetória e conexão da arte. Lançando o vídeo também O Som da Pessoa, de Gilberto Gil, e 2 vídeos com canções relacionadas à temática da mostra. Durante a mostra foi lançado um livro Cultura Japonesa, Conexões, Expressões e Memórias, organizada pela coordenadora do projeto. Enquanto formação acadêmica, as atividades aumentaram a possibilidade de atuar profissionalmente no ensino coletivo de instrumento e canto coral. O Tai Chi Chuan permitiu aprender uma técnica de relaxamento e profilaxia que prepara as atividades de ensino e aprendizado. O projeto permitiu experienciar o gerenciamento de eventos, desde elaboração de logos, convites, divulgações, mediar redes, como técnica de edição de vídeo e performance, canto e instrumento. E acrescentar como recurso didático alguns treinamentos do Tai Chi Chuan. A experiência reforçou a importância dos temas transversais como alteridade, minorias e consequências ambientais. O projeto oportunizou a lidar com o empoderamento de minorias étnicas, gêneros, faixas etárias, como a limitação e psicossomática.
E no contexto da geofitofilossanidade, tema do evento da Mostra Sakuraipé da UFPB, substituir a estranheza por respeito e aceitação de outra cultura. O quanto desenvolvimento sustentável, o tema da mostra, especificamente a mesa de geofitofilossanidade, promoveu o encontro de saberes da cultura chinesa, fitoterapia, taoísmo, potiguara e de permacultura. A mostra, inclusive, nas suas apresentações musicais e coreografias, teve como ponto de partida a concepção oriental e de muitas culturas nativas de que o homem é indissociável da natureza. Isso aqui é o nosso projeto. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Ok, então passo a palavra agora para as avaliadoras. Eu esqueci de estabelecer quem falaria primeiro, todas as vezes. Vocês aí podem decidir quem fala primeiro. Professora, só porque estava faltando um minuto, é que tinha um vídeo, não tinha, Elma, de 1 minuto só para passar. Acho que daria tempo. Poderia permitir? Poderia passar, Elma? Posso passar. Alice, mas na E-Tertúlia se pede para não se passar vídeo. Então. Viu? Deixa Eu lembrei disso agora, na mesma hora. Ela apresentou muito bem, deu para entender muito bem. Então, vamos passar para... Pode ser, Júcia? Pronto, então vamos estabelecer Júcia e depois Tamires, tá certo? Como temos 2 avaliadoras aqui, 2 minutos e meio para cada uma, tá? E depois Elma responde em 5 minutos, tá? Pode começar. Ok, então, parabenizar, né, a Elma, que apresentou aqui o trabalho para a gente, a coordenadora está aí, né, a Alice. Acho que o projeto de vocês traz um alívio, assim, nesse tipo de pandemia. Eu moro aqui em Campina Grande, aí quando você falou o Sarau Junino, nossa, eu queria ter participado também. Nós, campinenses, sabemos como a gente tem sofrido aqui sem esse São João, né, o famoso São João. Deu para ver muita coisa bacana, né? As parcerias que vocês conseguiram agregar no projeto, associações, entidades estaduais, federais, pessoas de fora do Brasil. Isso tem sido muito bacana, sobretudo quando você também traz esse ponto de trabalhar com pessoas idosas, com pessoas que possuem problemas, né? Você colocou lá problemas neurológicos. E aí são comunidades que, às vezes, né, são tão excluídos. E nós, enquanto instituição, temos essa obrigação de estar levando. Então, é um pouco dessas atividades, né, para essas pessoas. Consegui entender a metodologia do trabalho de vocês. Eu queria saber como é que vocês selecionam esse público-alvo. De repente, se vocês passou despercebido para mim. Também queria saber sobre, né, esse momento de pandemia, né? Vocês desenvolveram uma atividade X, a partir de um certo momento, teve que desenvolver, readequar essas atividades. Eu queria saber, assim, no que foi que você acha que de repente o projeto tinha perdido por não ter esse contato presencial, e no que ele ganhou. A gente tem que pensar em coisas boas, né? No que o projeto foi bacana, então, que a gente pôde desenvolver digitalmente que presencialmente nós não conseguiríamos. Eram só essas 2 perguntinhas. E parabenizar, mais uma vez. Obrigada. Boa tarde. Eu acho que é o bloco das questões, e aí depois você responde em bloco, certo? Eu também gostaria de parabenizar pelo projeto, parabenizar pela apresentação, né? Eu penso que é tão importante, né? Vocês terem conseguido, né, readequar o projeto e conseguido, inclusive, ampliar, né, até o público-alvo de vocês, né, como vocês mostraram, e que coisa boa, certo? Eu só queria escutar, só tem uma questão, quer saber, assim, para você,
enquanto bolsista, enquanto participante do projeto, o que é que te trouxe, né, o que é que o projeto te trouxe de aprendizado, certo? Então, essa é a minha questão. Eu penso que você conseguiu dar conta de apresentar, mesmo nesse tempo que é curtinho, né, nesses 10 minutinhos, né, mas conseguiu trazer um bom resumo do projeto de vocês. Parabéns. E só falar rapidinho também que o vídeo, apesar que não foi apresentado aqui, mas se foi aquele vídeo que rolou aí na sua fala, a gente conseguiu acompanhar um pouquinho dele. Legal. A questão do público-alvo, a gente faz o seguinte, a gente, além de fazer a propaganda pela rede social, sociais, né, a gente faz um questionário pelo Google Docs. E lá a gente acaba sabendo, assim, uma especificidade de cada pessoa, da questão da idade, quais os problemas que ela tem, e aí a gente vai desenvolver a atividade, né? Assim, às vezes, dependendo da conversa, para cada um que tem um problema, também os outros, quando ficam meio tímidos também, eles se soltam, e lógico, é também o problema deles, principalmente agora, nesse confinamento, né? Que eles, de uma certa forma, aprenderam muita coisa. Aprender, que o pessoal mais idoso, para mexer na internet, é um pouquinho complicado, né? E nós, bolsistas, do nosso lado de cá, a gente fica dando assistência tanto pelo WhatsApp, ou até mesmo por e-mail, dizendo, você faz assim, assado, e fica dando uma monitoria por trás para eles também aprenderem a se comunicar conosco aqui no Meet ou no Zoom, dessa forma. E respondendo assim a da professora Tamires, é o seguinte, como bolsista, para mim está sendo um grande desafio, Primeiro na questão das redes sociais, né? Porque a gente subentende que músico vive só na música, mas não é bem isso. É porque na questão da rede social, a gente teve que ir mais a fundo. Eu tive que aprender a editar vídeos, que esses vídeos aí foram eu e meus colegas que fizemos juntos, né? Uma parceria, e que era uma coisa ferramentas que eu não tinha certa... Não vivenciava essas ferramentas. E outra, na questão também de como trabalhar com canto coral. Para mim, em relação ao que é presente, ao que está sendo virtual, eu estou vendo de outra forma, como trabalhar cada pessoa, embora as pessoas não me veem na tela, mas eu vejo assim, na tela como é que elas estão se sentindo, pelo olhar, né? Aí a gente já sabe como trabalhar cada pessoa com a sua especificidade. E também na questão de trabalhar o tachi relacionado à música, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como se comportar com o nosso corpo em relação ao instrumento, à respiração. Quer dizer, assim, é uma soma, como está fazendo a interdisciplinaridade, para mim está sendo um mundo nesse período de confinamento, está sendo um mundo de experiências e de grandes aprendizados. Essa é como eu estou vendo o projeto em si nesse período de pandemia. É isso. Ok. Vocês acham que foram contempladas com as respostas? Tá ok? Muito bem. Parabéns, Elma. Obrigada, professor. Para o segundo projeto em diante, eu vou chamar o professor Geraldo, que ele conseguiu se conectar, agora está ok aí, olha, e ele vai continuar a mediação. Mas qualquer coisa eu estou aqui, viu, Geraldo? Só pode chamar que eu apareço. Ok, obrigado. Então, Nada. Boa tarde a todos. Tive aqui um probleminha aqui com as internet da vida. Eu não vi como é que está a sequência, né? Mas pela lista que eu recebi, agora a gente teria a conexão internacional Brasil e Alemanha, onde culturas se conectam. Seria isso? Exato. Isso. Então, com a palavra, Juliana? Isso. Eu começo. Então é Pedro primeiro. Isso. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Sou aluno da graduação de Psicopedagogia na UFPB e falo em nome
do projeto de extensão Conexão Internacional Brasil-Alemanha, onde culturas se conectam. Bem, o projeto tem como objetivo proporcionar, ainda que em território nacional, como primeiro contato, o descobrir das instituições universitárias alemãs, bem como os recursos disponíveis nessas universidades, o conhecer os projetos que essas universidades desenvolvem e pessoas envolvidas nesses projetos. Tem como público-alvo a comunidade acadêmica em geral e pessoas que têm interesse, do público externo, que têm interesse sobre questões de internacionalização e processos para participar da mobilidade e intercâmbio fora, com foco na Alemanha, né, isso, bem como oportunizar acadêmicos de graduação e pós-graduação conhecer os projetos e editais e outras possibilidades subsidiadas pelo governo da Alemanha e do Brasil. O projeto, durante a pandemia, foi desafiado a manter ativa as atividades diante das restrições impostas, né, pelo cenário de pandemia. Então, neste sentido, o uso das TICs foi a alternativa utilizada para manter o andamento do projeto. Então, essas reuniões ocorreram de forma remota, semanalmente, pela plataforma Jitsi e Google Meet, onde os participantes, como um dos pré-requisitos, além do interesse de participar e desenvolver pesquisas e trabalhos na área, é a fluência em inglês, já que o inglês é uma das, vamos dizer assim, dos links para questão de troca de informações e contato com universidades e professores universitários da Alemanha. Então, observamos também que isso proporcionou um maior alcance do nosso projeto, já que a utilização das redes sociais e dessas plataformas também permitiram que participantes de outra parte do Brasil, como, por exemplo, nós temos integrantes como a Juliana, que é da UFPEL, né, de Pelotas, então, permitiu essa proximidade, essa aproximação que se deu de forma online e de várias pessoas de cursos diferentes. Hoje o projeto conta com pessoas do curso de História, de Educação Física, de Pedagogia, de Psicopedagogia, de Relações Internacionais, Medicina Veterinária, e como projeto paralelo que nós desenvolvemos, já que o inglês é necessário para que haja essa conexão, né, que é o propósito do projeto, é o English Club, que são aulas online, administradas pelos próprios participantes, que é uma maneira deles também exercitarem a questão de fluência em inglês e ajudarem a comunidade externa e a outros participantes do projeto também com a questão de proficiência e vocabulário em inglês. Então, as aulas ocorrem 2 vezes por semana, em que são propostos diversos tipos de atividades, inclusive já tivemos até participação de convidados internacionais nativos dos Estados Unidos que participaram dessas aulas e puderam tirar dúvidas, interagir com os alunos sobre a questão da língua, porque observa-se também que um dos grandes receios das pessoas é o falar em si. As pessoas, às vezes, sabem, mas têm esse receio de falar. Então, para além somente das atividades da extensão do English Club, nós promovemos também eventos abertos ao público que falam sobre a questão da cultura, já que também é um dos propósitos do projeto trazer essas informações, falando sobre cultura, sobre universidades, sobre questão territorial, línguas, costumes que lá existem, que a Alemanha é um país que são mais de 11 tipos de alemão que são falados. Então, durante esses eventos, também aplica-se questionários ao final desses, com o intuito da gente ter essa devolutiva e utilizar essas respostas dos participantes como, vamos dizer assim, material, para produção de material,
artigos ou pesquisas, desenvolver até mesmo a gente poder ver o que é que pode ser alterado ou não. Então, é um projeto muito dinâmico e que traz essa questão da internacionalização que não é tão falada abertamente, né? Não é uma coisa tão discutida dentro dos nossos cursos. Eu mesmo sou do curso de psicopedagogia e só tive noção quando eu, por acaso, conheci o Matheus e ele trouxe isso para mim, né? E eu abracei com todas as forças, porque é uma coisa que você vê, traz à tona uma realidade que você pensa ser tão difícil, tão impossível, mas que sim é possível, existem meios, né? E o UFPB proporciona isso, você só precisa estar bem orientado. Com a fala agora, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Meu nome é Juliana de Arruda, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, e a minha contribuição para a tarde de hoje é falar um pouquinho de como a gente lida com o material que a gente com o conteúdo que a gente produz. Então, a gente já escreveu artigo, trabalhos para eventos, a gente também posta no nosso Instagram as coisas que a gente estuda a respeito das nossas reuniões, dos eventos que a gente faz. Um que chamou muito a atenção agora em outubro foi a nossa Oktoberfest, foi como se a gente fizesse um piloto, ela não foi aberta, infelizmente, mas a gente trouxe aspectos da cultura alemã e dessa festa tão tradicional na Alemanha, que é a Oktoberfest. Então, a gente tratou de aspectos históricos, de como isso tomou essa proporção, né? Enfim, acho que esmiuçar o Oktoberfest aqui não cabe, eu só quero trazer um exemplo para vocês das atividades que a gente faz. Então, este foi uma das atividades. Eu gostaria de falar também a respeito dos membros, né? O Pedro citou os alunos que fazem parte, né, do nosso projeto de extensão. A gente também tem um colaborador alemão, ele faz parte do Comitê Olímpico Alemão lá, e ele também nos auxilia bastante, ele participa dos nossos eventos, ele nos dá um feedback a respeito de como a gente está conduzindo o projeto, né? E vim aqui também, e principalmente, falar da minha experiência em 2018, porque foi por intermédio de um projeto como esse, também pelas mãos do professor Matheus Davi Finco, que eu tive a oportunidade de ir à Alemanha num intercâmbio, financiado pelo DAAD, né, em português DAAD, Sistema Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Ele é um dos maiores da Europa, ele é reconhecido no mundo. Então, para falar para vocês o quanto é importante essa experiência, o quanto foi importante essa experiência para mim, e que, assim como o Pedro, eu também achava que era uma coisa super distante, né, uma coisa inalcançável, mas foi possível, a gente se organizou, a gente tinha um projeto bom, a gente submeteu um projeto ao DAAD e foi contemplado com uma study visit, que é um intercâmbio de curta duração. Dentre as modalidades que o DAAD proporciona, este foi o ao qual a gente concorreu, foi contemplado. Então, vim trazer, né, essa experiência que eu tive na Alemanha em 2018, e para mim foi um divisor de águas. Nós tínhamos um protocolo acadêmico, nós demos aula lá em inglês, nós tivemos aula em inglês, nós participamos de colóquio, nós apresentamos trabalho e tivemos a oportunidade de conhecer lugares da história do mundo, tivemos contato com uma cultura rica, tivemos contato e a oportunidade de falar com pessoas, né, que, de certa forma, aí, falando por mim, né, que sou pelotense, nos colonizaram. Então, aqui, né, falando da minha experiência, né, de parte das minhas origens. Então, é muito legal coisas que eu vejo acontecerem aqui em Pelotas, por exemplo, da cultura do interior do Rio Grande do Sul, saber das origens lá e ver como acontece lá também. Então, foi riquíssimo. Eu acho que eu tenho um minuto só, eu gostaria de agradecer, e a minha fala era essa. Obrigada. Muito obrigado a todos pela atenção. Joia, Pedro, parabéns. Passo a palavra à professora Júcia. Oi, gente, parabéns, Pedro, parabéns, Juliana, pela apresentação, pelo desenvolvimento das atividades. Não sei quanto tempo o Pedro está no projeto, mas ao que eu dou a entender, a Juliana está desde 2018. E aí a gente já vê, então, que já é um projeto que já vem há algum tempo desenvolvendo as ações nesse sentido. Eu achei bem interessante o projeto de vocês,
Inclusive porque, assim, as informações, elas existem. As informações oficiais, elas existem em vários lugares. E se a gente fosse atrás dos canais oficiais, nos cadastrássemos, nós íamos ter essas informações. Acontece que há uma explosão informacional e não tem como a gente acompanhar tudo isso. E aí, pelo que eu entendi, vocês, no projeto, organizam as informações, disponibilizam, incentivam, faz esse intercâmbio para que o aluno possa ir lá na Alemanha fazer a internacionalização, esse intercâmbio. Aí eu ia perguntar para vocês sobre os frutos do projeto, né? O Pedro falando, mas o projeto deu certo, já tem algum fruto? Aí vem a Juliana e já fala que ela é um fruto do projeto. Daí eu já ia perguntar, então, qual a importância, as transformações que o projeto acaba fazendo na vida dos que ela atinge, e aí também vocês já falaram, enfim. Eu quero saber, então, as principais dificuldades que vocês encontraram, né, para desenvolver as ações, sobretudo em pandemia, e perguntar como é selecionado esse público que vocês atendem. Eu vi também, quando o Pedro estava falando sobre a questão do inglês, aí eu estava, então acho que seria interessante o curso de inglês. E depois, não, mas já tem um curso de inglês. Então, eu queria só parabenizar mesmo e deixar essas duas perguntinhas para vocês discorrerem aí. Pedro, tu quer responder qual? Ai, desculpa, professor. Não, sem problemas. Eu também gostaria de parabenizar pelo projeto, não é? Que realmente é um projeto grande, é um projeto antigo e que já vem trazendo alguns frutos, né? Como vocês já apresentaram. E parabenizar pela apresentação de vocês, né? Porque, de fato, foi, assim, bem esclarecedora, né? Foi bem objetiva, certo? Algumas questões a professora já trouxe, mas eu queria só saber um pouquinho mais em relação a esse público-alvo, porque às vezes também como fica a apresentação oral sem o auxílio do slide, que foi a recomendação, né? Às vezes a gente se perde um pouco em quem realmente nesse projeto foi atendido, né? Quem foram essas pessoas. E a outra questão, meu Deus, eu esqueci. Deixa eu lembrar o que eu ia perguntar. Ai, eu esqueci. Não, porque vocês disseram que também, ao final, vocês fazem algumas avaliações, né, que eles respondem. Aí, de forma, assim, breve, que retorno eles dão para vocês? Dos cursos, do projeto em si, que vocês já tenham conseguido analisar e trazer, assim, de forma breve, mas que retorno vocês já conseguiram ter deles? Ju, começa. E você termina? Eu posso começar por essa questão do retorno, em relação à coleta de dados? Então, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para chegar na coleta de dados, tá? Eu vou tentar ser super breve. Então, quando o projeto começou este ano, porque são sequências de projetos, né? Tínhamos um projeto em 2016, lá na UFPEL, que colheu seus frutos em 2018, e agora, iniciando na UFPB, né? Temos este que queremos colher os frutos, né, em 2021. Então, a gente fez, primeiro, produção de conteúdo dentro do grupo a respeito da Alemanha, aspectos culturais, da educação e universidades. E aí, a partir desses 3 tópicos, a gente fez eventos externos. E aí, com base nesses temas, a gente coletou informações desse público que veio nos prestigiar. Então, se eles eram interessados em internacionalização, o que eles achavam da cultura alemã, do sistema educacional alemão, que é bem complexo, ele é único na Europa, então ele é tudo muito diferente. Então, é nesse sentido. Qual foi a resposta que a gente teve? Super positiva. Queremos ir, gostaríamos de participar, gostaríamos que vocês trouxessem mais coisas a respeito da cultura alemã, né? Tanto que vários alunos tivemos, né, no English Club. Então, é assim que essas pessoas chegam no English Club. E aí, como é que chegam nos eventos? Bom, a gente cria os perfis e tenta alcançar o maior número de pessoas para que esses eventos sejam divulgados e essas pessoas venham. Daí já posso responder com relação ao público-alvo. É aberto, qualquer pessoa poderia ter ido nos nossos eventos e estar participando do English Club. Acaba que, pelo ambiente acadêmico, mais pessoas de dentro da universidade, né, se interessaram e fizeram parte dos nossos eventos e do English Club, mas ele é aberto.
Isso, qualquer pessoa que queira participar dos nossos eventos, ela pode, sim, ter esse acesso, porque os eventos trabalham justamente da questão, por exemplo, um dos últimos eventos que nós tivemos, abordamos o sistema educacional alemão, em que trouxemos informações de como esse sistema funcionava, como é que o alemão ele ingressa no nível superior, quais diferenças. Então, o aluno e como nós, brasileiros, poderíamos ingressar, como seria possível se tivéssemos o interesse de fazer lá, né, alguma coisa, alguma especialização, alguma coisa do tipo. Então, tivemos a participação do professor Christoph Cliffas, que é professor lá na Alemanha, e ele trouxe muitas informações falando sobre esse processo de ingresso, se é realmente necessário o alemão, sim, é necessário o alemão. O inglês, ele é fundamental, é a base, mas sim, é essencial a pessoa ter o alemão para poder participar, vamos dizer assim, na plenitude das aulas do processo, né, do universitário alemão. E aí, ao final, nós aplicamos um questionário sobre o que foi que você achou mais interessante, o que você tem interesse em participar, para você quais são, o que é que te estimula, o que foi que você achou mais interessante, entendeu? Então, é bem interessante você estar participando, vamos dizer, dessa organização ali por trás, nos bastidores, e ver como isso, sentir de novo aquele impacto de quando a gente chega, entra na extensão e vê nas pessoas, as pessoas assim, vislumbradas, com aquilo tudo, aquela coisa tão diferente daqui, aquela cultura tão diferente. E vamos dizer assim, as universidades alemãs, elas são muito mais antigas do que as nossas, né? Então, são universidades que elas se destacam, cada uma tem uma característica muito peculiar, cada lugar. Então, assim, a Juliana, quando ela foi pesquisar, entrar em contato com uma universidade, ela foi procurar que era melhor em ginástica rítmica, e eu já fui procurar em Frankfurt, de uma que se destacava pela pesquisa em cognição comportamental, que é a minha área que me interessa mais. Então, a gente acaba, quando a gente traz a informação das universidades, das regiões, a gente acaba facilitando essa questão até do pesquisar, entendeu? Até do contato fica mais fácil, porque tudo com informação fica mais fácil. E é isso que a gente busca no projeto, possibilitar esse acesso à primeira informação, para depois o aluno que procurar realmente, quiser algo, ir em frente no processo de internacionalização, ele ter esse meio. Espero ter respondido. Ok. Respondido algum outro questionamento? Tudo tranquilo? Beleza, então agradecemos a Pedro, a Juliana pela presença, e vamos chamar agora o nosso próximo projeto, né, para expor, que é o da Orquestra de Violões no seu município, uma proposta de formação e fomento de práticas musicais e coletivas. Então, pela câmera ali já tem Samuel e tem Pietro. Quem começa? Samuel ou Pietro? Ok, boa tarde, pessoal. Eu sou Samuel Alves, sou estudante da licenciatura em música, né, na UFPB, e também sou integrante da Orquestra de Violões da Paraíba. Juntamente com o Pietro, nós vamos falar um pouco do nosso trabalho dentro do projeto UFPB no seu município. E aí, para isso, como ferramenta de auxílio, eu vou me utilizar aqui da apresentação, tá ok? Vou compartilhar a tela. E aí a gente inicia, deixa eu só colocar aqui, guia do Chrome. Ok. E aí o Pietro vai iniciar a fala descrevendo um pouco as atividades gerais da Orquestra de Violões, visto que eu acho que nem todos conhecem aqui o trabalho da orquestra, e também vai abordar um pouco sobre como foi esse processo de readaptação do trabalho da orquestra nesse período de pandemia, né? Então, Pietro. Obrigado, Samuel. Boa tarde para todos. Bem, assim como o Samuel, eu sou integrante da Orquestra de Violões, né, da Paraíba. Também sou aluno de violão, bacharelado na UFPB, e estou como monitor nesse projeto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a UFPB, um pouco das suas atividades, né? E, enfim, da rotina e de como é que funciona mais ou menos, né?
Bem, primeiro, a UVPB, ela surge ali na década de 90, e ela vem funcionando basicamente desde 2015, como um projeto de extensão da UFPB, né? Nesse sentido, ela veio servindo como um laboratório para prática de ensino e prática de orquestra também, né? Bem, ela também desenvolve um trabalho cultural e pedagógico. No sentido, por exemplo, da questão educacional, a UVPB ela oferta cursos, como, por exemplo, o curso de violão coletivo e também oficinas de violão, né? E, no sentido cultural, a UVPB, ela costuma realizar, né, sempre performances, não só na cidade de João Pessoa, mas também em outras cidades, né, com um repertório variado, muitas vezes com arranjo dos próprios integrantes, com regionalismo e enfim. Bem, a UVPB, ela é basicamente composta por 4 naipes de violão, né, e abarca alguns outros instrumentos, como clarinete, flauta transversal, contrabaixo, canto e também percussão. E para que esse projeto seja viável, né, para que se possa organizar o repertório, discutir todas essas questões, a Orquestra de Violões da Paraíba, ela basicamente realiza 2 encontros semanais. Um primeiro encontro, ele é basicamente um encontro que é mais setorizado, ou seja, é um encontro onde os naipes vão se reunir individualmente e vão tratar sobre as questões que precisam ser vistas na peça que está sendo trabalhada, né? Então, o naipe 1 se reúne com os outros integrantes e vão discutir essas questões. Já, por exemplo, no segundo encontro, que é um encontro em conjunto, ou seja, são todos os integrantes da orquestra conjuntamente, vão ser discutidos os aspectos mais gerais, e aí onde é que vai existir esse certo nivelamento das dinâmicas, das propostas, das articulações, né, também, e outros aspectos. Nesse segundo encontro, onde existe essa prática de conjunto, né, onde se juntam essas ideias, também se desenvolvem algumas habilidades essenciais para os músicos, né, para os integrantes, ou seja, muitas vezes os integrantes, eles mesmos realizam, por exemplo, a condução do ensaio. Eles também trazem os arranjos que vão ser tocados, muitas vezes, e também realizam também essa questão da regência, né? Basicamente, né? E, bem, devido à questão da pandemia de Covid-19, as coisas meio que tiveram que ser reestruturadas, ou seja, tiveram que passar para o meio virtual, digamos assim. Basicamente, o primeiro encontro, ele foi mantido, o encontro de naipes, e setorizado, ele foi mantido porque era mais tranquilo reunir, por exemplo, 4 pessoas numa plataforma virtual, e o encontro geral, né, ele teve que ser substituído por palestras ministradas normalmente por professores, integrantes ou outros convidados, né, falando sobre temas cruciais para o desenvolvimento profissional. E, bem, basicamente é isso. Sobre a OVPB, vou passar a palavra para Samuel. Ok, o OVPB Online, né, que são os nossos encontros agora virtuais, né, e nele a gente vem conseguindo trazer alguns temas que, devido à correria da normalidade, a gente não conseguiu falar sobre isso, né, porque muitos ensaios, muitas apresentações, e são temas bastante pertinentes para a nossa formação, né, com aspectos relacionados à gravação, redes sociais, etc, etc. Aqui só uma imagem para exemplificar, está um print após um encontro nosso com o professor Ciran, que está fazendo seu doutorado na Espanha e estava conversando conosco um pouco acerca dessa questão do estudo fora do país, né. Agora, entrando mais no projeto, né, na nossa atuação no UFPB no seu município, a gente tem como objetivo expandir, né, as atividades da orquestra dos limites da cidade de João Pessoa, e com o objetivo de despertar na comunidade da Paraíba esse interesse pela música, né, através de performances, oficinas, etc, etc. E aí o que a gente já vem pensando desde muito tempo é a integração da Orquestra de Violões da Paraíba
com uma orquestra de violões residente da cidade de Patos, denominada Orquestra de Violões Maestrina Carla Santos, que foi uma homenagem feita por um ex-integrante da nossa orquestra que foi lecionar lá em Patos. E aí, como proposta para o projeto, a gente tinha esse objetivo, né, desse intercâmbio. Só que aí veio a pandemia, né, e aí tudo isso teve que ser revisto, né. O encontro presencial ia ser muito bacana, porque nos dá a possibilidade de tocar junto, ministrar algumas oficinas presenciais que seriam mais viáveis, né? E aí, como alternativas para esse modelo remoto, a gente pensou em algumas coisas, né? Desde então, os alunos, os integrantes da orquestra de violões de Patos, eles vêm participando conosco do OVPB Online, participando dessas reuniões, com o objetivo de compartilhamento de experiência simultânea, né? E também a gente converteu algumas das oficinas que seriam presenciais, né, para oficinas online. Só que aí, conversando com o professor lá, a gente se deparou com o seguinte problema. A orquestra de lá, que antes da pandemia tinha cerca de 60 integrantes e era bem ativa, hoje, por problemas diversos na cidade de Patos, ela conta com 6, 7 integrantes. E aí a gente fez 2 oficinas, a primeira delas, se adequando a esse contexto, né, foi com a temática mais da motivação e da organização dos estudos, né, com o objetivo de tentar movimentar o pessoal de lá. E a segunda oficina foi uma oficina de técnica violonística, né, onde a gente propôs até um desafio diário, onde a gente montou um grupo no WhatsApp, e em contato diário lá, a gente ficava postando os nossos estudos, e aí a primeira impressão que tivemos foi que o impacto foi bastante positivo, porque meio que foi uma injeção de ânimo para o pessoal lá, né, essas atividades. E a gente realizou 2 oficinas desse tipo, e aí, posteriormente, teremos um novo encontro para tirar os resultados, né, que isso implicou. Aqui eu preparei um videozinho rápido, já que tem 1 minuto, com alguns flashes das oficinas, da oficina de técnica, só para vocês verem como funcionou, mais ou menos. Eu aprendi os acordes básicos, os principais. Eu vou realmente falar que foi um pouco complicado, porque eu estou acostumado a fazer tudo em 4 cordas, e agora tem 6 para fazer. É importante, principalmente para mim, soltar a minha mão esquerda, porque ela tem um problemazinho. Ela é muito chata para funcionar nessa parte aqui. É aonde? Próximo. Era mais ou menos isso, e agora só como avaliação. Eu aprendi a usar. Como avaliação da experiência, eu julgo como pontos positivos as novas amizades, né? Que é sempre bom você estar conhecendo novas pessoas e conhecendo novos trabalhos. E em relação ao contato com outras realidades também, né, que possibilita-nos estarmos mais capacitados para lidar com demandas variadas. E também o desafio, né, referente ao ensino à distância, principalmente quando a gente fala de música, porque uma chamada virtual deixa a desejar em vários aspectos assim que a gente precisa, né, como sonoridade, uma boa visão para dar alguns toques relacionados à postura, e basicamente é isso. Então, seguindo, então, vamos passar a palavra para a professora Júcia e depois Tamires. Por favor. Vamos lá, Samuel e Pietro. Parabenizar vocês, acho que essa pandemia é uma coisa que tem nos ajudado a enfrentar, são as artes de maneira geral, né? E aí a música, ela cumpre um papel belíssimo para que nós possamos passar por essa pandemia bem, cuidando da nossa saúde mental também. E aí um projeto como esse, que é muito desafiador, eu imagino, né? Tem um projeto já belíssimo enquanto orquestra, e aí vocês, a partir da UFPB, seu município edital bem importante, vem trazendo essa ideia de formar, né, de fomentar a música nessas comunidades, para essa galera que vocês estão aí atendendo. Acho que tem um desafio maior para vocês,
quando a gente pensa EAD, virtual, porque como a gente saísse um pouco da prática de estar lá fazendo, né, os encontros, os arranjos que vocês colocaram e as apresentações, e a gente talvez, num ambiente mais virtual, a gente talvez tenhamos que fazer uma coisa mais teórica, de cursos, para que a gente forme, então, né? Vocês apresentaram aí alguns cursos que vocês conseguiram dar nessa pandemia. E aí, eu acho que já deixaria até de dica, assim, de sugestão, né? Eu lembro quando eu tentei aprender a tocar violão, as videoaulas, né, que existem em milhões, em canais diversos, me ajudaram bastante. Então, acho que seria um bom caminho também para o projeto de vocês, pensar nessa pandemia. Inclusive, a gente não sabe até quando vai e tal. De repente, nos próximos editais, a gente tem que pensar um projeto somente virtual. Deus queira que não, mas vamos lá. A minha pergunta seria, então, de maneira bem tranquila, bem simples, do que, então, esse projeto provoca de acréscimo de conteúdo, de informação para a comunidade externa, para aqueles que vocês estão atingindo, né? É uma pena que vocês colocaram que foram poucos, né, os que conseguiram ali participar. E aí, claro que isso é um desafio para todos nós, trazer essa comunidade. Mas vocês conseguiram, de repente, pensar alguma técnica ou, sei lá, pensar alguma ação para captar esse público externo? Então, 2 perguntinhas. Acabei fazendo 2, então. Mas, enfim. Bom, gente, também gostaria de parabenizá-los pelo projeto, pela apresentação, certo? De fato, né, as artes e a música em si vem ajudando muito, né, nesse período de pandemia. A minha pergunta é os desafios dessa readequação que tivemos que fazer enquanto docentes, pesquisadores, extensionistas, para esse período, né, de trabalho remoto, são bem conhecidos, né? Claro que cada área, cada projeto tem sua especificidade, mas eu queria saber o que essa readequação trouxe também de aprendizado para vocês, como a professora falou, né? Por exemplo, nós tivemos que aprender uma nova técnica de fazer alguma coisa, nós tivemos que aprender novas metodologias. Então, para vocês, certo, enquanto extensionistas, que aprendizagem vocês puderam ter, né, por causa dessa readequação para o trabalho, né, para as ações remotas? A primeira pergunta em relação ao impacto na comunidade, eu pude até ter isso como feedback de algumas pessoas, né? Porque uma coisa que eles se queixavam muito lá era essa questão do tempo, né? Que não tinham tempo, que trabalhavam muito, que não tinham tempo. E aí o que acaba acontecendo no meio musical, muitas vezes, é uma orientação, assim, até de certa forma equivocada, dizendo que você tem que ter uma imersão do tipo passar 3 horas, 4 horas tocando um instrumento, e aí só de ouvir isso, uma pessoa que não tem esse tempo disponível já desanima, sabe? E aí, uma coisa que eu tentei meio que enraizar, principalmente no primeiro encontro, que foi em relação à motivação e organização dos estudos, foi esse aprender a estudar com o tempo que se tem, sabe? E creio que isso, até pelos relatos diários dele, isso foi algo que já deu um retorno bacana. Por exemplo, tem 30 minutinhos no dia, planeja o que tu vai fazer naqueles 30 minutos, que isso vai ser bem produtivo para ti, se tu tiver 30 minutos todo dia, ao invés de ter 4 horas num dia e só ter 4 horas daqui a 10 dias. Esse foi um impacto que eu julgo que foi bem importante, sabe? Essa consciência de que a organização é o caminho para a gente conseguir as coisas, sabe? E a outra pergunta em relação aos pontos positivos, principalmente disso tudo, né? As dificuldades a gente já sabe, né? Problemas de conexão, algumas coisas que são impossíveis de fazer, mas para mim, uma coisa que eu desenvolvi muito foi o conhecimento de algumas coisas que eu não tinha, né? Algumas possibilidades aqui de softwares, algumas habilidades como edição de vídeo, edição de áudio, que eu fui obrigado a aprender, né? Porque senão não tem como ir para frente. Mas, Pietro, quiser falar alguma coisa? Sim, sim. Bem, para complementar um pouquinho também, né? Eu creio que nessa questão do aprendizado,
além das questões dos softwares, né, e das outras coisas que nós tivemos que aprender, também foi uma questão de uma experiência nova, né? Talvez uma adaptação auditiva, por exemplo, se nós não conseguimos nos guiar muito bem pelos nossos olhos, muitas vezes a gente vai depender do ouvido, né? Para, de repente, saber se o que o aluno está efetuando, de fato, é aquele que a gente queria. E, enfim, também uma questão dessa aproximação, que normalmente fica de fora, às vezes, quando a gente está fazendo só uma aula presencial, ou seja, tem ali um canal de comunicação, que é um grupo do WhatsApp. Então, mesmo essa questão de estar imerso nessa realidade virtual, abre também as portas para uma comunicação mais rápida, né? Então, de repente, o aluno está com essa dúvida, ele não precisa necessariamente esperar para uma próxima oficina presencialmente, ou, enfim, para um encontro presencial. Ele pode mandar uma mensagem, gravar um vídeo, falar, professor, me ajuda aqui. Então, eu acredito que essa questão do ambiente virtual também foi muito benéfico nesse sentido, né? Da questão da aproximação do aluno-professor. Legal. Mais alguma coisa, professoras? Tranquilo? Pronto, então, concluímos mais um, né? Parabéns a Samuel e Pietro, e vamos ao último projeto do dia, ou da tarde, que é o Dançando no Castelo, Forró e Samba. Quem são os nossos... Liniton de Oliveira. Liniton e Lorival Júnior. Lorival, você dançando, legal. Então, a palavra de vocês. Boa tarde, minha gente. Me chamo Liniton de Oliveira Silva, sou aluno do curso de teatro da FPB, do CNCCTA, e sou bolsista do projeto Dançando no Castelo, Forró e Samba, que é coordenado pela professora Dinéia. O Dançando no Castelo ele já vai em sua segunda edição, e foi um projeto pensado para disponibilizar o fazer artístico, né, do ensino do forró e do samba enquanto dança de salão, mas que a gente trabalhasse matrizes de socialização, né, de contato, de atividade física, incluindo, aí, nesse contexto, tanto cego como surdos. Então, era um projeto de inclusão social em si, que trabalhava essas temáticas através de jogos lúdicos, né, através até de brincadeiras, de fato. Né? Então, a gente tinha esse viés, tanto do viés artístico, do ensino e a prática da dança, né, quanto esse viés social, né, para agregar todas essas pessoas, né, e aí fazendo o panorama bem rápido do que esse projeto foi ano passado, que foi de forma presencial, claro, a gente tinha uma certa dificuldade por trabalhar com muitas pessoas, né, mas o projeto ele era presencial, então tinha aquele contato, né, ali, e a gente trouxe essa questão do cego, do surdo para interagir com esse público. E foi um projeto difícil, mas foi muito gostoso porque foi presencial, então foi um pouquinho mais fácil. E aí, quando a gente pensa em fazer esse projeto esse ano, a gente pensa assim, como é que vai ser isso agora, de forma online? Como é que a gente vai ensinar danças a dois que são dançados em grupo de forma online? Então, essa foi a primeira barra, assim, que eu, como bolsista e professor do projeto, tive. Né? Então, eu comecei a readequar a minha linguagem pedagógica para atender esse público, né? Então, assim, o que é que a gente fez? A gente fazia tanto os encontros de forma teórica, né, quanto prática, a gente fazia um alongamento, a gente fazia uma prática, a gente escutava muito, a gente tinha muito feedback, né, nesse sentido. A gente readaptou objetos cotidianos, como travesseiro, cabo de vassoura, uma meia no pé para identificar a perna esquerda, a perna direita, né, e a gente tinha também essa questão sempre do feedback deles, né, a gente lançava um formulário depois das aulas, né, para perguntar a eles as dificuldades, porque como era uma coisa nova para eles, era mais ainda para a gente, né, e eu precisava sempre ouvir eles, né, para sempre dar uma dinamizada, né, nessa minha metodologia de aula, né, no ensino dessas danças. E aí, nesse sentido, as pessoas que a gente selecionou, né, a gente selecionou por meio de um formulário no Google Forms, e aí algumas perguntas eram bem específicas, né, por que as pessoas queriam dançar nesse sentido, por que essas pessoas estavam procurando a dança, né, nesse meio caótico de pandemia, nesse sentido. Então, assim, a gente selecionou justamente essas pessoas que tinham
um interesse em aprender a dança, em socializar, em sair dessa zona de conforto, de, sabe, estar sempre sentado, estar sempre sem fazer nada, sem atividade física. Muitas pessoas que já praticavam a dança de salão, né, elas viram isso como uma zona de escape para não parar também, né? E aí a gente pensou justamente nesse público e agregou todo mundo, né? Ano passado a gente teve que diminuir o número de pessoas, né? Mas esse ano a gente teve um número total de 106 inscritos, né? E as 106 pessoas, elas foram selecionadas, colocamos em um grupo do WhatsApp, e aí elas tinham livre acesso aí às aulas, né, que eram feitas pelo Google Meet. Né? Nessas aulas a gente tinha uma equipe de intérpretes de Libras, né, para duas surdas que participaram. Infelizmente, esse ano a gente não teve a adesão do cego, porque a gente precisava que uma pessoa estivesse assessorando ele presencialmente, né? Então, como não era possível fazer isso, a gente teve aí essa questão de duas surdas que participaram, e aí a gente fazia esse trâmite das intérpretes, fazendo essa parte teórica da coisa, aí eu explicava um pouco da prática ali, sem a fala, né, para que elas vissem a movimentação e tal, e depois fizesse junto com a gente. Então, a gente tinha esse acesso das intérpretes, que eram 3 intérpretes, Osana, Daliana e Renata, e a gente teve também um colaborador externo, que ele vai falar daqui a pouco, que é o Júnior, que ele fez uma parte de musicalização com essas surdas, né, para que elas entendessem esse contexto aí da dança e tal. A metodologia, como eu já expliquei, era basicamente essa, né, de prática, teoria, conversação, e a gente trazia, para dinamizar o projeto, a gente trazia outros profissionais, né, para ensinar outras danças, né, fazer outras vivências, porque o projeto particularmente mudou a minha visão de mundo e de fazer arte. A gente acaba se profissionalizando, mas no fundo, quando a gente trabalha com SEG, com surdo e com deficiência, a gente vê que a gente se profissionalizou, mas a gente segregou a nossa própria arte. Então, a gente traz esses profissionais para trazer uma informação nova, para dar uma dinamizada no projeto, mas para ter um apelo, assim, deles pensarem em que tipo de arte eles estão fazendo. Eles precisam ter esse apelo, né? E vale salientar que o projeto ele é pioneiro na cidade de João Pessoa, né? Nesse sentido de trabalhar com essas deficiências, e a gente espera contribuir para que outros profissionais possam aderir a essa causa também. E aí, essa questão do feedback dos alunos era muito importante nesse processo, porque, como eu falei, a gente precisa ter esse aparato da fala deles para modificar as coisas que a gente fazia. Então, a gente tinha esses feedbacks, às vezes no fim da aula, às vezes nesses formulários, né, porque às vezes mudava uma coisa, uma coisa que eu fazia de frente, agora eu preciso fazer de costa, para eles entenderem melhor, né? Então, a gente ia mudando nesse sentido. A gente encontrava semanalmente, às quartas-feiras, 1h30 de aula, mas a gente sempre entrava um pouquinho antes, eu e a equipe que estava assessorando esse projeto, para a gente dialogar sobre as dificuldades, sobre o que a gente precisava se modificar, né, nesse sentido. E a gente, até agora, teve um resultado bem positivo da parte deles, né, eles continuam participando ativamente, né, o número diminuiu um pouco, porque quando a gente começou a fazer o projeto, estava uma pandemia totalmente fechada, né, e agora, tipo, como as coisas abriram, eles voltaram a trabalhar, e aí o número diminuiu um pouco, né, mas a gente continua tendo esse feedback positivo da parte deles, né, dessa contribuição do projeto. Então, a gente fez muitas ações, a gente não tinha só essa questão da aula em si, mas às vezes a gente parava e, vamos selecionar um grupinho aqui e façam uma chamada de vídeo no WhatsApp, vão dialogar, vão conversar. A gente tinha muito essa coisa de o que o projeto era presencial, ele precisava ser agora, dessa maneira, né? Então, assim, não tem esse viés só prático, dançante, de tornar dançarinos, mas a gente queria ouvir eles, né, nesse momento que a gente está passando, e, graças a Deus, a gente teve um feedback muito bom até agora. Vou passar a palavra para Júnior. Estou aqui. Vocês estão escutando bem? Eu estou com um pouco de delay no vídeo, mas estão escutando bem? Sim. Coisa boa. Boa tarde a todos. Eu sou Lorival Júnior, sou bacharel em regência pela UFPB.
também aluno do curso de licenciatura em Canto Popular, também pela UFPB, mas estou colaborando com esse processo, com esse projeto, com a parte externa, né, através da Associação Cultural Eita Paraíba, no qual sou presidente. Então, a música e a dança, elas caminham juntas. Elas têm ligações que, muitas vezes, devido às observações, elas estão ali intrínsecas. Muitas vezes você está ali tocando, executando alguma música e você está pulsando tudo aquilo através de gestos e movimentos. Então, vimos a importância de tentar esse desafio, de aplicar essa parte, desse contexto musical, essa iniciação musical, também com as alunas surdas. E foi um momento de grande desafio, porque falar em música remete ao ouvido, e tivemos que, remete à audição, e tivemos que fazer também um pouco levar um pouco de conhecimento e de integração de todas elas, para que elas pudessem entender que era-se possível. E eu tenho uma fala muito interessante de uma delas, que foi a seguinte: quando eu sinto a música, eu danço melhor. Então, esse foi o fio da meada onde eu pude puxar toda essa palavra e fui buscar esse sentimento. Como era esse sentimento e como chegar a transformar todo esse sentimento sonoro ou de vibração em dança. Então, começamos um trabalho que na música nós temos um recurso visual muito, muito importante, que é através da leitura musical, e nós conseguimos dialogar com elas musicalmente falando, através da iniciação musical aplicada, né? Usei como base o método Pozzoli, que é um método de prática de exercícios rítmicos, e também ilustrando, né, de maneira bem lúdica todos os elementos que nós utilizamos na música. Então, por enquanto, estamos dentro dessa perspectiva, sempre buscando aprimorar cada vez mais e deixar conectados a dança e a música. Muito bem. As nossas avaliadoras, professora Júcia e depois Tamires. Oi, meninos, parabéns pelas ações, pela apresentação. A gente viu um encaixe, né, Tamires? Um que está lá tocando, o outro que está aqui dançando, e a música, então, cumprindo o seu papel. Eu achei muito forte a fala do Linton, quando ele fala, né, que tipo de arte que estamos fazendo quando a gente exclui alguém, né? Quando a gente exclui alguém. Então, que a gente possamos também, todos nós, dentro das nossas áreas, também nos fazermos esse tipo de pergunta. E aí, cumpre esse papel, já pensando na inclusão, né? Vocês falaram muito de ações que desenvolveram também, que tiveram que desenvolver nesse sentido. Então, duas perguntas. Também consegui entender a metodologia de vocês, o que eles falaram, pegar ali uma meia, um cabo de vassoura, o que tiver, e vamos aqui se virando. Duas perguntas. O que você acha que o projeto contribui para a sua formação e para aqueles que vocês atendem, para o público que vocês atendem? E no que vocês imaginam que o projeto pode crescer? Quais são outras ações que o projeto pode desenvolver, de repente, no próximo ano? As duas perguntas. A professora vai falar? Vou parabenizar também pelo projeto, pela continuidade que vocês conseguiram dar de forma remota, né? Inicialmente 106, né, participantes, e vocês conseguiram pensar uma forma de dar essa continuidade. Tenho certeza que deve ter feito diferença, viu, na vida dessas pessoas. Parabéns também pela apresentação de vocês. Eu queria saber só uma coisa assim que eu fiquei pensando. Nos encontros,
que haviam para os momentos de dança mesmo? Ficava, assim, os 106 numa única sala, ou vocês dividiam os grupos? Como é que vocês faziam a questão mais metodológica mesmo? Mas era só isso mesmo que ficou. Acho que vocês conseguiram trazer bem as questões do desenvolvimento do projeto e as ações que vocês fizeram. Entendi. Então, como eu falei, né, quando comecei a trabalhar ano passado com esse projeto, que também era a primeira vez que eu trabalhava com público com deficiência, né, a gente teve uma assessoria de um professor de Natal, né, que é o Anderson. Ele já trabalhava com cegos há 10 anos, então, assim, ele deu um macete bem gratificante para a gente, né, mas quando foi para a prática de verdade, eu senti na pele o que era aquilo ali, né. Então, tudo que a gente tenta fazer hoje, tudo que eu tento fazer hoje tentar englobar essas pessoas. A gente participou, né, Edneia, que está presente, a gente fez um espetáculo de dança de salão online, né, recentemente na quarentena, e a gente colocou essa questão da janelinha justamente para ter esse acesso a esse público, né. Então, assim, hoje eu vejo a minha arte, assim, tentando se potencializar para esse lado, né. Então, hoje eu não penso mais no público que eu pensava há 2 anos atrás. Eu penso nesse público macro, né, em agregar essas pessoas cada vez mais e potencializar a minha arte nesse sentido. Com relação às ações, eu acho que a gente tem uma temática do projeto que é justamente trazer a dança de salão para quem não consegue. A dança de salão, ela tem um peso financeiro, sabe? Às vezes só consegue fazer quem tem um viés financeiro. E a gente, com esse projeto, a gente consegue agregar várias pessoas. Agora, de maneira online, a gente agregou outras cidades, por exemplo, Campina Grande, Mamanguape, né, Bahia, João Pessoa, né, então a gente, com esse projeto, a gente tenta agregar mais pessoas, né, essas cidades circunvizinhas aqui, né, nessa questão do projeto. E eu não sei se teve mais alguma coisa. Acho que foi isso. Júnior, tu quer contemplar alguma coisa? Em termos de instituição, quanto associação cultural, o qual tem esse trabalho, esse trabalho já está interferindo positivamente no nosso processo. A nossa associação, ela tem 2 atividades, uma é uma banda de música e o outro é um grupo de danças populares, onde o nosso site já está sendo traduzido para Libras. O nosso show, já estamos com um projeto de tradução de todas as músicas. Então, muito em breve, vocês vão ter oportunidade de escutar relatos de que tem um grupo na Paraíba onde toca coco de roda, onde toca chachado, e esses espetáculos são traduzidos em Libras para a comunidade surda. Isso em termos de vivência, de fazer a cultura popular chegar ao máximo de pessoas possível, já nos dá, assim, um alívio em ver que, de fato, a sociedade ela pode ser mais justa e mais democrática possível. Então, enquanto instituição, nós já estamos super otimistas com esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Maravilha. Então, estamos chegando ao nossa etertúlia, né? Então, agora é a hora da foto, né? Então, que todo mundo aí ligue as suas câmeras, né? Para que a gente bata essa foto. Eu não sei quem é que vai pedir aqui a Gabriel, né? Professor. Oi? Eu estou falando... Desculpe. Eu estou falando aqui estou como auxiliar, professor. Basicamente, pedi só para todo mundo parabenizar todos os projetos, pedir para vocês compartilharem, os que têm redes sociais compartilharem, e agora ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui de todo mundo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Obrigadão, pessoal. Parabéns a todos os projetos, parabéns às ações de extensão, parabéns a todo mundo que esteve aqui hoje presente, atento, escutando, partilhando. É esse o sentido da extensão. Pronto, como fala de encerramento aqui, seguindo o manual, eu gostaria de agradecer a participação de todos os apresentadores de projetos e as nossas avaliadoras, e ao nosso assistente de sala, Gabriel, que juntamente comigo e Lucenig, né, que começou, realizou a administração e mediação dessa etertúlia,
que é a número 9, da área de cultura, do ENEX 2020, promovido pela Coordenação de Programas de Ação Comunitárias, COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, dessa Universidade Federal da Paraíba. Assim, damos por encerrada esta atividade. Vamos pedir agora para que o vídeo pare também, e agradecemos a todos. Um abraço. Uhum.